E ontem nós mostramos aquela história daquele caso que deu maior repercussão da carta para a moradora. Lembra? O que aconteceu? Acompanha a história junto com o Buganza. A moradora vai para o condomínio junto com o namorado e começa a morar nesse apartamento. Nós temos inclusive a imagem da carta que deu a maior repercussão. Por quê? Um outro morador passou ali, cruzou com ela no hall e não gostou da roupa que ela estava usando. Aí ele mandou isso aqui, a carta. Colocou senhora 102, não sabia o nome. E aí ele fala na carta que ele gostaria que ela tivesse um pouco mais de decência, de pudor, que usasse uma roupa ali um pouco melhor. Ele inclusive fala que tem pessoas ali de várias religiões, pessoas de família morando nesse condomínio. E ele chega a falar a seguinte frase: aqui não é zona não. E ele fala essa frase nessa carta. E pega a carta e joga por baixo da porta ali dessa moradora. É claro que ela fica revoltada com a situação. A gente trouxe esse caso ontem, só que tem outros casos gerando a maior repercussão de brigas em condomínio. Para a gente discutir com você aí de casa, a partir de agora a gente vê todos esses casos e eu quero a sua participação. Na volta eu vou conversar com um advogado especialista no assunto para a gente debater justamente essas tretas em condomínio. Vamos acompanhar. Imagina não conseguir ter paz no próprio condomínio. É assim que uma moradora de Curitiba diz sofrer quase todo dia. E a culpa seria a vizinha dela, uma idosa de 72 anos. Locação ou uma ameaça. Recebi algumas cartas embaixo da porta. Também teve carta que ficou endereçada a mim na portaria. Mensagens de celular, de WhatsApp para pessoas conhecidas minha, falando mal de mim. Nessas imagens, a idosa aparece riscando o carro dela. O risco do carro foi só o começo, né? Aí, a partir daí, a gente procurou ela, o esposo dela, para conversar, para entrar num acordo, para estar pagando os danos. A síndica também procurou conversar com ela, mas não teve acordo. Ela acusa a idosa de deixar o cachorro fazer xixi na porta dela, cuspir no tapete e até ameaçar um dos filhos com arma de choque. O meu filho mais velho me contou que ele estava no parquinho ali com os amigos dele e ela mostrou uma arma de choque do bolso, assim, tirou e falou assim: quer levar choque? O motivo seria porque a idosa não aceita o fato da mulher ser separada e ter filhos com pais diferentes. Foram muitas vezes, inclusive nas cartas, que ela fala que é mulher de 3 maridos e um filho de cada pai. E ela deixou bem claro assim, que ela só foi casada uma vez e os 4 filhos dela é de um marido só. No norte do estado, outra situação de intolerância. Uma jovem de 22 anos recebeu uma carta de um vizinho reclamando das roupas que ela usava. Me senti humilhada e invadida, além de perseguida, porque como a pessoa sabia que eu morava aqui nesse apartamento, a pessoa estava me vigiando. Eu achei bem escrota, bem chucro mesmo, uma pessoa assim que com certeza não pensou para escrever isso, e se pensou, essa pessoa tem um pensamento muito ruim, péssimo. O homem escreve que a jovem deveria se dar o respeito e que, como pai de família, fica com vergonha. Em outro trecho, ainda mais agressivo, ele diz: isso aqui não é zona. Me ofendeu como mulher, como ser humano e como uma pessoa civil, né? A intolerância dessas pessoas já passou dos limites e as vítimas pedem que os autores sejam punidos. A pessoa que escreveu não teve a capacidade de vir falar comigo pessoalmente, de ter a civilidade de ter uma conversa cara a cara. 18h23, fala aí, você mora em condomínio, de prédio, de casa, o que tem de BO por conta de convivência? Eu sei porque vou para 31 anos, sempre morei em condomínio e sempre acompanhei briga em qualquer condomínio que eu morei. Aliás, minha mãe está acompanhando, Dona Rosângela é síndica há 8 anos. Pensa no interfone que não para de tocar. Meu Deus do céu, hein, mãe? Já deve estar tocando o interfone, alguém reclamando. 18h24, brincadeira. O pessoal lá é gente boa. Agora, você de casa, você tem alguma dúvida? WhatsApp na tela para quem está em casa, 99952-5383. Se você tiver alguma dúvida, manda agora, porque em cima dessa reportagem a gente vai discutir alguns assuntos, mas eu quero a sua participação também junto com a gente. Eu estou recebendo aqui o Jadson, que é advogado, é especialista nesse tipo de assunto e ele vai falar sobre esses casos, tirar dúvida junto com você aí de casa. Jadson, primeiro,
primeiro, boa noite. Obrigado pela sua participação. Que seja a primeira de muitas participações junto com a gente. E eu queria já dar o pé direito com esse caso que a gente viu que tem gerado maior repercussão. Questão de cartas de pessoas mandando para outro morador, falando o jeito que ele tem que se vestir. E nesse caso, por exemplo, ele é muito específico. Ele fala, aqui no condomínio a gente tem um comportamento e a gente tem um tipo de roupa para vestir, algo assim na carta. Existe um tipo de roupa que você pode colocar no condomínio? A gente pode fazer esse julgamento de algum morador? Boa noite, Jadson. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, esse assunto relacionado à vestimenta tem sido pauta aí das discussões, principalmente nas redes sociais nos últimos dias. E realmente, nos dois casos que aconteceram nos últimos tempos, a gente viu excesso por parte do morador. Em um caso, foi uma associação de mulheres do condomínio que mandou uma carta para uma moradora alegando que ela estava excedendo os limites em relação ao vestuário. E agora, um morador, um vizinho, também tomou essa mesma atitude semelhante. É claro que é um excesso, né, Buganza? Quando a gente escolhe morar em condomínio, nós temos que estar cientes de que vamos ali conviver em uma sociedade onde tem vários tipos de pessoas, vários tipos de famílias, cada um com a sua cultura diferente, com os seus costumes diferentes. E em relação ao vestimento, também a gente nota isso. Uma pessoa tem um estilo de se vestir, outra pessoa um pouco diferente, principalmente em relação à idade. Esse morador excedeu os limites em relação a essa carta que enviou, podendo, inclusive, né, talvez ter causado algum tipo de constrangimento, responder por esse fato, né? Há uma frase que ele fala na carta que é muito séria, isso aqui não é uma zona. Está acusando essa moradora, grave, né? Com certeza. E por exemplo, né, a gente sabe que um condomínio que tem piscina, às vezes tem ali no regimento, a pessoa não pode andar com roupa de banho dentro do condomínio. Ela vai se trocar ali no vestiário, de repente, ou vai levar ali uma roupa para colocar, né, e se trocar antes de ir para o apartamento. Isso muitas vezes tem. Isso né? é importante a gente importante, frisar, né? Com certeza. Principalmente em regiões como a nossa, que não é uma região litorânea, é comum a gente ver em regimentos internos de condomínio a proibição, por exemplo, da pessoa circular com traje de banho, circular sem camiseta, porque isso, claro, traz um constrangimento a mais, uma vez que ele está sem nenhuma peça de roupa. Agora, isso é normal dentro do regimento interno, no entanto, não há possibilidade de nenhum condomínio fixar em seu regimento qual o tipo de roupa. Comprimento de um shorts, comprimento de um vestido, o estilo da roupa excede os limites do condomínio em relação às regras internas ali, né? Com certeza. E a gente viu ali também a questão de pets, né? Cachorro, gato, isso dá muita dor de cabeça, isso dá muita briga, principalmente por conta do xixi. Tem condomínio que proíbe o cachorro andar no chão, que não proíbe o cachorro andar no chão. Eu posso andar com o cachorro no chão se eu quiser, se eu não quiser. Não é assim em terra sem lei, né? Cada condomínio tem uma forma de agir, Jadson. Como funciona isso? Exatamente. Em relação ao pet, né? Todo mundo gosta. Londrina, inclusive, é uma das cidades que mais tem incidência de animaizinhos de estimação, mas é importante o condomínio também estabelecer regras claras e, mais uma vez, mesmo estabelecendo as regras, não exceder os limites, né? Então, o condomínio hoje, Buganza, não pode, por exemplo, pelo entendimento majoritário aí das decisões judiciais, proibir que os animaizinhos se locomovam no chão. Ou seja, exigir que o morador carregue este animal de estimação no colo, obrigatoriamente. No entanto, o condomínio pode e deve estabelecer regras de como vai ser esse transporte do animal. Quais serão as penalidades para esse proprietário do animalzinho que descumpriu as regras, ou que não limpou a sujeira, ou que transitou com esse animal, permaneceu nesse animal num lugar inadequado. Isso tudo pode ser alvo e deve ser muito bem explanado no regimento interno do condomínio pelos síndicos e isso facilitará com certeza que o síndico consiga manter pelo menos um pouco da ordem em relação a isso. Infelizmente, o que a gente vê no dia a dia, os síndicos que estão nos assistindo com certeza vão concordar comigo agora, o que falta é respeito às regras e o bom senso. Com certeza. Né? Com Sem certeza. dúvida nenhuma. Muitas vezes quem cobra não está fazendo a parte dele também, né, Jadson? Com certeza. E muitas perguntas chegando, né? Inclusive no YouTube, no nosso canal no YouTube tem perguntas chegando, já me passaram aqui. O seguinte, Jadson, ele coloca no YouTube assim, se quiser colocar, viu, pra gente ler, não tem problema, se quiser eu vou também aqui com a pergunta de cabeça, mas ele pergunta o seguinte, Jadson, enquanto o pessoal vai separando, tá tendo uma partida de futebol aqui no meu condomínio.
eu já informei para o síndico, o pessoal está sem máscara e ninguém tomou alguma providência. Isso pode acontecer, se acontece eu ligo direto na guarda, eu passo por cima, digamos assim, da gestão. Como que esse morador que está acompanhando faz? Perfeito. Até uma falha, né, nesses decretos tantos que saíram no âmbito estadual, municipal, de não dar uma permissão aos síndicos para fazer um regulamento mais efetivo da parte interna do condomínio. Os decretos, de uma maneira geral, eles são omissos em relação a isso. Então, não há previsão no regimento interno que o síndico possa, por exemplo, aplicar uma multa quanto ao não uso de máscara. Mas é importante lembrar a todos os moradores que esse regramento da obrigatoriedade de uso de máscara vem do próprio decreto, uma lei geral, tanto em condomínio quanto fora do condomínio. Então, o morador pode, além de comunicar ao síndico que vai tentar intervir, né, nessa irregularidade que está sendo cometida, também pode fazer denúncia para as autoridades competentes no âmbito municipal, que é a Guarda Municipal, Polícia Militar, que está incumbida aí dessa fiscalização. É a participação de quem está em casa, né? Tem um pessoal manda aqui assim, ó, uma pessoa manda aqui assim, tem um homem andando com shorts muito curto no condomínio. É competência do síndico? Cai na questão da mulher com shorts muito curto. Ela acha que o shorts do homem é muito curto. O rapaz que mandou a carta fala da mulher, ou seja, cai naquela mesma situação, Jadson. Exatamente. É de competência do síndico? O síndico pode, inclusive, tentar uma abordagem amistosa com esse morador, tentar explicar, pedir alguma colaboração, se realmente está constatado uma perturbação em relação ao tipo de vestimento que ele usa. Mas com muita cautela, muito cuidado, até para não expor o condomínio a um passivo, né, até mesmo judicial, pelo fato de querer regulamentar o estilo de roupa que cada pessoa usa. Eu volto a dizer, nós entraríamos numa esfera subjetiva muito grande, né? Não tem como nós determinarmos o que é comum para mim, pode não ser comum para você e assim vice-versa. Então, o conselho que fica é para que o condomínio não entre nesse mérito particular em relação ao estilo de roupa, porque ele vai entrar numa área difícil depois de se organizar e se manter nela. Sim, eu falei que eu ia fazer uma ou duas perguntas para o Jadson, mas eu vou aproveitar aquele aqui porque está bombando o WhatsApp, o YouTube também está bombando, tem mais pergunta no YouTube, o pessoal fala para mim, dá para colocar na tela? Pessoal falando para mim, ó, mais pergunta no YouTube falando referente a carregar animal de estimação no colo. No meu condomínio exigem que sejam carregados no colo e cabe multa, segundo eles. Cabe multa, Jadson, se pode citar ali no regulamento que tem que carregar no colo e eu coloco no chão e saio andando com o pet, cabe multa? Quem mandou pra gente é o Matheus Giacomini. O Matheus manda a pergunta pra gente. Obrigado pela pergunta, Matheus. Veja, novamente nós vamos entrar num mérito difícil de lidar, porque o síndico do seu condomínio, Matheus, ele foi eleito para cumprir, né, o regimento interno. Em algum momento, esse regimento interno foi votado por vocês condôminos e definiu-se, então, essa regra. Estando no regimento interno, o ideal é cumpri-la. O que faz necessário a gente esclarecer é que, se você pegar no âmbito geral, no Poder Judiciário atual, as decisões têm sido no sentido de que não se pode obrigar o transporte do animal no colo. Então, a dica que fica é que o condomínio estabeleça um local específico para que esse animal possa transitar e estabeleça uma alteração no regimento interno para se adequar às novas diretrizes aí gerais que estão em vigor. Porque se o condomínio continuar insistindo nesta proibição, em algum momento pode acontecer disso ser alvo de uma discussão judicial e, como eu disse, a maioria das decisões, na atualidade, não concordam com essa obrigatoriedade de transportar o animal no colo. Não vamos entrar no mérito, né? Eu acho que é uma questão até, volto a dizer, de bom senso. Se você está no elevador, entrando no elevador com seu animalzinho pet e tem outra família que está no elevador, talvez para não causar nenhum tipo de problema, principalmente quando tem criança, espera, né, o elevador voltar vazio, aí sim você entra com o seu animalzinho, tomar alguns cuidados para evitar qualquer tipo de confronto de ideias e de costumes ali dentro do condomínio. Acho, né, que o mais importante que você falou já na entrevista, manter o bom senso, né, de que você tem um vizinho, você não está no teu quintal, a gente está dividindo o quintal, cada um tem um gosto diferente, tem gente que quer ter cachorro, tem gente que não quer, tem gente que quer se vestir de um jeito ou não, o bom senso e seguir as regras, né, Jadson? Se a gente manter esses dois casos, diminui bastante essas tretas, né, para a gente encerrar. Com certeza, é isso que eu digo. Quando nós escolhemos ir morar num condomínio, nós escolhemos ser sócio de outros tantos proprietários e moradores. Então, bom senso,
e respeito às regras. Com isso, facilita a vida do síndico, facilita a tua convivência com o seu vizinho e o condomínio vai ser sempre aí um ambiente mais harmonioso possível. Tá certo. Obrigado mais uma vez, agradeço. Jadson. Bom final de semana. Até mais, bom tempo.